mais uma vez para que nós leiamos a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmos. Salmos, no capítulo 127, nós leremos do verso 1 ao verso de número 5. Salmos, do capítulo 1, do verso de número 5. Quem achou, diga amém. Esse texto foi pregado no domingo anterior e eu gostaria de tratar de novo com outro público, nesse mês da família, sobre esse tema: a presença de Deus, a maior dádiva de uma família. Presença de Deus, a maior dádiva de uma família. Eu lerei na Nova Versão Internacional, se os irmãos puderem acompanhar comigo. Está mais enfático, no português mais claro aqui. Diz assim a palavra do Senhor: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém, meus irmãos? Podei-vos assentar. Presença de Deus, a maior dádiva de uma família. Mas antes de falar sobre família, propriamente dito, eu gostaria de ressaltar algumas questões sobre esse salmo. Esse salmo faz parte de um conjunto de salmos, que são chamados de cânticos de romagem, cânticos de passagem. O que seriam esses cânticos de passagem ou de romagem? Ou cânticos de peregrinação? São salmos, são hinos, são louvores que eram entoados quando um grupo saía de uma determinada cidade, um determinado lugar, e ia para Jerusalém. E ao ir para Jerusalém, haviam 3 ocasiões em que os judeus saíam de suas cidades, de seus lugares, seja lá qualquer lugar do mundo conhecido, e iam para Jerusalém. Eram três as festividades que esse povo ia. A primeira festividade era a Páscoa. A segunda festividade que nós comemoramos agora é o Pentecoste. As igrejas litúrgicas comemoram o Pentecoste. E a terceira atividade é o tabernáculo, a festa dos tabernáculos. Então, você imagina uma família que tinha esse privilégio, era uma obrigação religiosa do judeu, escolher uma das 3 festas e participar, sendo que a festa que era mais comum de se participar, de fazer parte, era a Páscoa. Então eles caminhavam longas distâncias, e naquela época naturalmente não tinha um carro, não tinha um meio de transporte mais veloz, o máximo talvez um cavalo, e peregrinavam, e andavam, e iam cantando essa canção, como outros salmos também de peregrinação. E ao passar por essas cidades, eles enfrentavam, ou cidades ou estradas, enfrentavam milhares e milhares de vezes, milhares de perigos durante a estrada. Não era uma estrada sinalizada, não era uma estrada pavimentada, não era uma estrada guardada, vigiada por polícia ou por um tipo de exército. Era uma estrada em que eles passavam e estavam sujeitos a assaltos, a perseguições, a roubo, a furto
e assim por diante. Então imagine você cantar essa canção e peregrinando um local sem muita visibilidade, sem segurança. O que restavam para eles era contar com a presença de Deus e com a segurança de Deus. Interessante também é que ao ir a Jerusalém cultuar ao Senhor, essa cidade em que se fala aqui, em que se almeja chegar nessa cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém ela foi destruída pelo menos 7 vezes. Os arqueólogos em Israel já cavaram Jerusalém e já viram 7 camadas de cidade destruída. Ou seja, é o mesmo que nós estivéssemos aqui e abaixo dessa terra tivessem 7 histórias de Itaperuna, 7 camadas de cidade construída. É algo interessante. Uma cidade que passou por muitas guerras, considerada a cidade da paz, mas passou por muitas guerras. Então, Jerusalém não era uma cidade que tinha essa paz plena, o local, a geografia, porque passou por diversas guerras. Foi destruída pelo menos 7 vezes. É interessante que quando você ouve essa mensagem de uma cidade de paz, uma cidade de habitação de Deus Todo-Poderoso, a cidade do templo do Senhor, que foi destruído também, pelo menos 2 vezes, outros dirão 3 vezes. Essa cidade tem a tendência de tentar colocar um esquema de segurança para defendê-la. Mas, com o melhor sistema de segurança do mundo, essa cidade já foi destruída pelo menos 7 vezes. E que esse salmo tem a ver com família. Por que eu estaria falando sobre família nesse salmo? É que quando se constrói uma família, quando se tem uma família, algumas dessas tentações que eu vou falar aqui adiante vêm ao nosso coração. Algumas dessas visões equivocadas vêm para nós e nos seduzem, e nos colocam em sedução, e nos enganam, e nos ludibriam, entorpecem o nosso sentido, a nossa percepção de acharmos que somos capazes de viver sem a presença de Deus. Por mais que você diga que ore, que faça sua oração, que tenha o seu momento de comunhão diário, em algum momento do dia ou da sua vida, você cairá nessa tentação de achar que tudo que você faz ou que você fez naquele momento é fruto exclusivo da sua competência, da sua habilidade. Ou, às vezes, nós tentamos fazer alguma coisa no esforço e nos esquecemos da presença de Deus. Eis aqui alguns pontos que eu gostaria de falar com os irmãos sobre esse texto. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para que nós lêssemos esse texto e aplicássemos esse texto à nossa vida familiar. O primeiro ponto desse texto é tentar construir algo sem a presença de Deus. Vou repetir para você. Tentar construir alguma coisa sem a presença de Deus. Você pode ler comigo o verso 1 de novo, que diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. O ser humano, o homem, ele tem um desejo do coração, e esse desejo pecaminoso é o desejo em que todas as coisas surgirão após ele, esse desejo. E esse desejo chama-se orgulho. Orgulho. Se você voltar lá em Adão e Eva e tentar examinar com cautela, com calma, e entender o porquê de Adão e Eva comerem do fruto proibido, vocês verão que tudo tem a ver com orgulho. Ou uma palavra semelhante, vaidade.
ou uma tentativa de ser igual a Deus, porque o conhecimento do bem e do mal era exclusivo para Deus. E Adão e Eva tentam usurpar esse direito, tentam roubar esse desejo de serem iguais a Deus. E toda vez que você age com orgulho, você está tentando tomar o lugar de Deus. Você está tentando viver sem a presença de Deus. Então, quando você tem esse orgulho no seu coração, e às vezes você não percebe que é orgulhoso, você não percebe que é vaidoso, você não percebe que é prepotente muitas das vezes, você não percebe que é arrogante muitas das vezes. Quando você faz isso, e faz muitas das vezes com muita naturalidade, você está tentando ser igual a Deus. Você não precisa dizer, eu sou um Deus para ser orgulhoso. Você não precisa dizer, eu sou um ser divinizado para ser igual a Deus. Basta você ser orgulhoso, egoísta e achar que você é capaz de fazer qualquer coisa que você faz pelo esforço puro e simples das suas mãos. Quando você tenta fazer tudo sem a presença de Deus, quando você tenta, pelo orgulho, construir algo, como é muito comum a ideia do legado. Qual legado eu vou deixar para as próximas gerações? Ou eu quero deixar o meu nome gravado na história, porque eu fiz algo, porque eu construí alguma coisa, porque eu fiz alguma coisa. Você tem uma tentativa no seu coração, indireta, discreta, às vezes imperceptível, de querer ser igual a Deus, ou querer tomar o lugar de Deus. Na família não é diferente. Quando você tenta construir uma família, quando você tenta construir uma casa, e não pede a orientação de Deus, e diz, olha, eu sei qual é a melhor estratégia, as melhores formas para construir uma família, por exemplo. Existe a grande chance de você errar e se frustrar. Tem muita gente que acha até meio ultrapassado a ideia de orar a Deus por uma esposa, ou no caso, orar a Deus por um marido, ou pedir a orientação de Deus sobre a família que você vai construir, pedir a orientação de Deus sobre o que você vai construir nessa família, o que você vai fazer, estar com essa família. Mas tem muita gente que deixa Deus de lado, que fala, Senhor, nesse quesito aqui, deixa eu resolver sozinho, porque eu tenho experiência, eu sou bom em relacionamentos, eu sou bom em construir relacionamentos, eu sou bom em lidar com as pessoas, eu já faço isso. E às vezes na família, sem a presença de Deus, você tenta construir alguma coisa, você tenta construir um altar a um ídolo falso, que é o seu ego, a sua vaidade, e você se torna um idólatra, vivendo atrás daquele ídolo, que muitas das vezes é você se olhando no espelho. Jesus fala, e você pode acompanhar comigo em Mateus, no capítulo 7, no verso 24 ao verso 27, quando ele fala sobre o prudente e o insensato. Diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. A rocha aqui é Jesus. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando nós tentamos construir algo simplesmente com o esforço das nossas mãos, sem consultar a Deus, sem pedir a Deus que Ele seja o nosso Senhor, que Ele nos guie, Ele nos oriente, a tendência é frustrarmos, é cairmos no fracasso, é ficarmos
decepcionados, porque construímos algo e aquilo tem a tendência de não prosperar. Em Mateus 21, no verso 42, ele diz: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Tem muita gente que vem à igreja, tem muita gente que participa dos cultos, tem muita gente que traz a sua família aqui para a igreja, e é uma bênção, glória a Deus por isso. Mas não aceita que Jesus seja a pedra angular da sua família. Não aceita que Jesus seja a pedra de esquina, o alicerce básico, o fundamento para que aquela família cresça e floresça debaixo da graça de Deus, ou da presença de Deus. Tem muita gente que só sente a presença de Deus aqui, nesse templo, nesse lugar, nessas quatro paredes. Quando chega em casa, esquece completamente da presença de Deus. E quer construir alguma coisa, quer construir uma família, quer construir uma casa, quer construir qualquer coisa, mas sem a presença de Deus, a tendência é muito grande à frustração. E aí vem uma pergunta nesta noite para você. Você já colocou a presença de Jesus em tudo que constrói? Você já pediu a Deus para que Ele seja o arquiteto, o engenheiro, o construtor, o orientador da sua vida? Você já pediu que Ele guie os seus passos em tudo que você for construir, seja algo civil, da construção civil, ou seja algo para a sua família, ou seja algo sobre relacionamentos? Você já pediu ao Senhor Jesus para que Ele esteja presente nesses momentos? Porque muitas das vezes a gente pode até sugerir isso em nossas mentes, mas no nosso coração, na nossa prática, nós deixamos Deus em segundo plano. E o verso 2 segue dizendo: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono a quem Ele ama. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Outro grande erro das nossas vidas é tentar trabalhar sem a presença de Deus. Tentar trabalhar sem a presença de Deus. Esse mesmo pecado, que segundo C.S. Lewis, coloca o homem de frente para todos os outros pecados, a vaidade, a promiscuidade, o adultério, começa com o orgulho do coração. Esse orgulho também pode influenciar a sua vida no trabalho, na vida laboral, porque tem muita gente que acha que vai construir um império com a força das suas mãos, apenas trabalhando, e vai construir uma grande família, um grande futuro, uma grande herança, simplesmente deixando recursos financeiros. Giovanni falou muito bem nessa manhã sobre família, sobre o legado de Abraão. O legado de Abraão a Isaac. O legado que Abraão deixou para o seu filho, que eram poços que estavam até fechados por conta dos filisteus. Mas Isaac foi e manteve o legado de Abraão. Às vezes nós ficamos preocupados, enquanto pai, enquanto mãe, em deixar riquezas financeiras para os nossos filhos, achando que dinheiro resolve tudo. E aqui eu quero deixar uma nota de rodapé bem clara para os irmãos. Eu não estou aqui dizendo que dinheiro é algo ruim, que dinheiro é algo amaldiçoado, nada disso. Se você trabalha de forma honesta, se você estuda e aprimora, e se você cresce no seu trabalho da forma correta, de forma competente, é bênção. Não sou contra a pessoa que ganha um bom salário fruto do seu trabalho. Nada contra em relação a isso. Nenhum problema em relação a isso. Mas quando você trabalha e vira escravo do seu trabalho,
que fica viciado no trabalho, como hoje nós temos, hoje a psicologia tem resposta para tudo, e a psicologia dá o nome de workaholic, pessoa viciada em trabalho, pessoa que tem um vício no trabalho igual a pessoa que é viciada em drogas ou em álcool, é o mesmo tipo de vício. A pessoa que não consegue se desconectar do trabalho, a pessoa que criou um ídolo no seu coração chamado trabalho, e essa pessoa vive 24 horas por dia só pensando em trabalho. E por que muitas das vezes essa pessoa fica 24 horas por dia pensando só em trabalho? Não é muitas das vezes pelo dinheiro em si, não é muitas das vezes pela preocupação legítima de levar alimento para a sua família, que isso é uma preocupação legítima. Nós devemos nos preocupar, sim. Nós devemos nos preocupar no sentido de buscarmos alimento para a nossa família. É claro que o texto vai dizer que será em vão trabalhar sem a presença de Deus, mas é legítimo você procurar trabalhar. O trabalho é bênção de Deus. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Então, o trabalho é algo de Deus, não é do diabo, não é algo maligno. Mas será inútil você trabalhar dia e noite, sendo que você está perdendo a sua família ou colocando o trabalho, colocando a confiança, depositando toda a sua esperança no trabalho, trabalhando sem a presença de Deus. Porque quem trabalha dessa forma, trabalha dia e noite, trabalha sem parar, simplesmente pensando ou no que o trabalho pode trazer para essa pessoa, ou que na ausência do trabalho isso pode acontecer, essa pessoa não tem a presença de Deus e não põe a sua esperança em Deus. Aqui existem 2 extremos, o da preguiça, de ficar sem trabalhar, e da pessoa que trabalha 24 horas por dia. Eu não estou dizendo que a pessoa deve parar de trabalhar, não é isso. Não sou contra o trabalho, não, pelo contrário. Mas quando você trabalha dia e noite, e não para de trabalhar, e fica só pensando em trabalho, você está colocando no seu coração o ídolo, um falso Deus, e depositando nele a sua esperança, a sua confiança em que no futuro as coisas serão melhores. Tem gente que, por conta do trabalho, começa a atrapalhar o colega de trabalho, ou falar mentira no trabalho, ou gerar discórdia no trabalho, gerar contenda no trabalho, para ver se consegue uma assunção no cargo, crescer na empresa. Tem gente que no trabalho faz de tudo para prejudicar o outro, numa teoria, numa tese em que eu vou fazer isso para que eu consiga alguma coisa para a melhoria do meu trabalho. Tem gente que trabalha de forma totalmente antiética, esquecendo de todos os padrões éticos daquele trabalho, para ver se consegue conquistar mais um dinheiro, achando que isso é o correto para a sua família. Mas essas pessoas, com toda certeza, que fazem isso no seu trabalho, estão trabalhando sem a presença de Deus. Podem ser até salvas, podem ser até remidas pelo sangue do Cordeiro, mas disseram ao Senhor: Senhor, nesse quesito aqui, no quesito trabalho, pode deixar que eu tomo conta, pode deixar que eu dou meu jeito, pode deixar, Senhor, que eu consigo, porque eu sou uma pessoa competente, eu sou uma pessoa habilidosa, eu sou o melhor profissional da minha área. Pode deixar, Senhor, que eu trabalho sozinho. A própria ideia de trabalho no mundo cristão é a ideia de glorificar a Deus, como todas as coisas da sua vida. Então, se você trabalha e agradece a Deus pelo trabalho que você tem, e quando você trabalha, você glorifica a Deus, você entende que está fazendo uma obra gloriosa para Deus, você trabalha com ética, você trabalha com uma vida correta, sensata. É interessante do jovem rico, em Marcos, no capítulo 10, versículo 21, que ele fala com Jesus e conversa com Jesus. Um jovem rico, que no mundo judaico, na perspectiva judaica, é um homem excelente. Primeiro, porque ele é rico, porque havia uma visão no mundo judaico que ser próspero financeiramente era sinal da bênção de Deus. Isso não só no mundo judaico, no mundo todo.
Aquela pessoa é próspera, então, naturalmente, ela é bem-sucedida e, naturalmente, Deus está derramando prosperidade. Inclusive, isso cega muita gente. Isso seduz muita gente com essas igrejas que prometem uma prosperidade financeira no simples ato de você dar alguma coisa para ela. A teologia da retribuição. Se você der alguma coisa para Deus, Deus é obrigado a retribuir 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, sei lá, tantas vezes que esse pessoal aí fora promete. Mas o jovem rico, mesmo sendo rico, ele se diz seguidor da lei de Deus. Isso é algo nobre, isso é algo bacana, um seguidor da lei de Deus. Você olha para o jovem rico e vê um homem honesto, a princípio, um homem que cumpre as leis judaicas e as leis de Deus, e é bênção. Que bom ter esse jovem rico. Mas quando Jesus fala para ele e diz assim, olha, falta uma coisa para você, disse ele, vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Jesus não era contra o dinheiro. Jesus não tinha a hipocrisia de muitas pessoas aí fora de falar que o dinheiro é algo ruim, injustiça, nada disso. Jesus, é claro, ele queria salvar o perdido, ele queria que a sociedade fosse mais justa, num certo ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, Jesus sabia ainda mais, considerando que ele veio a este mundo e ele viu o mundo, viu o ser humano como é, mesmo ele não tendo pecado, mas ele vendo as pessoas pecaminosas, ele sabia que isso não era uma tarefa dele, que o ser humano, pelo pecado, viveria o tempo todo querendo conquistar mais do que o outro, querendo ganhar mais do que o outro, viver roubando do outro, crescer em cima do outro. É tanto que, se você acompanhar comigo em João, no capítulo 10, quando, na verdade, capítulo 12, né? Quando Jesus é ungido por Maria em Betânia. Jesus é ungido por Maria em Betânia. E a Maria pega um frasco precioso que confere aquele frasco um salário de um ano de uma pessoa. Ou seja, você imagina chegar agora aqui, vamos colocar em termos reais na nossa aplicação hoje. R$ 1.500 vezes 10, pelo menos, 15 mil. É o mesmo que a Maria chegasse aqui com 15 mil e jogasse aos pés de Jesus no dia de hoje. Eu tenho certeza que seria a minha impressão também. Eu não vou ser hipócrita, não. O que essa mulher está jogando esse dinheiro todo nos pés de Jesus? O que essa mulher está perdendo esse tempo? É claro que não era dinheiro, era um perfume. Mas o perfume valia isso. É o mesmo que se você chegasse e visse, conhecesse o perfume, conhecesse a marca do perfume, dizendo, olha, essa mulher jogou um perfume de 15 mil reais aos pés de Jesus. Que desperdício! Mas Jesus, ao ver lá no versículo 4, chega a Judas Iscariotes. Vocês sabem quem é Judas Iscariotes? Ele disse assim, porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro foi dado aos pobres. Olha só, Judas. Que gesto bonito de Judas, que gesto honesto, homem honesto. Seriam 300 denários. Aí o verso 6 do capítulo 12 diz assim, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E Jesus respondeu, deixe-a em paz, que guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês terão sempre contigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Ou seja, Jesus não era contra a riqueza, não era contra a riqueza, mas ele entendeu, no caso específico daquele jovem rico, que o jovem rico depositava toda a sua riqueza, toda a sua vida no dinheiro, porque ele construiu aquele dinheiro bem provável, ele trabalhou dia e noite para aquele dinheiro, ele conquistou com suor do seu trabalho, digno. Eu quero acreditar que ele era digno no que ele fazia, ele era honesto no que ele fazia. Mas, ai de mim, Senhor Jesus, de perder esse dinheiro. Ai de mim, Senhor, se eu ficar pobre da noite para o dia. Ai de mim, Senhor, se eu passar uma dificuldade. Porque o meu Deus, o meu ídolo, chama-se dinheiro. Entendem a relação do dinheiro? Entendem a relação da pessoa que vive pelo trabalho e se esquece da sua família? Então você tem deixado a presença de Deus fazer parte do seu trabalho?
Você tem deixado que o seu trabalho seja uma bênção e não uma maldição na vida das pessoas? Mas tem uma outra questão aqui, desse texto, que é muito bonito, é muito falado, volta e meia, sobre família, que é do verso 3 ao 5, que diz assim: os filhos são herança do Senhor. Amém? Posso ouvir amém? Amém. Uma recompensa que ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, os filhos nascidos na juventude. Como é feliz um homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O outro problema sobre família é tentar criar os filhos sem a presença de Deus. Tentar criar os filhos sem a presença de Deus. Hoje, muitos pais, eu não quero apontar o dedo para pai nenhum aqui, e eu sei que haveria muita explicação, haveriam muitos motivos, legítimos até, porque pai e mãe que trabalham o dia todo, pai e mãe que se esmera para conseguir as coisas para os seus filhos, trazer o alimento, mas esses pais estão terceirizando a educação dos seus filhos. Esses pais estão colocando a educação dos seus filhos nas mãos da escola, do colégio. E apesar do colégio, da escola, ela ter a sua tarefa, ter a sua função de fazer com que aquela criança, depois aquele adolescente, jovem, adulto, ele cresça num conhecimento técnico sobre matemática, sobre geografia, sobre história. Isso é bom, isso é válido. Mas educação se faz em casa. Você educa o seu filho dentro da sua casa. É responsabilidade do pai e da mãe educar os seus filhos. Tempos atrás, não muito distante, acho que semana passada, é muito comum hoje no Brasil, alguns pais fazerem o chamado homeschooling, que é deixar o seu filho fora da escola e a mãe ou o pai ensinarem toda a parte acadêmica, toda a parte da criança dentro de casa. Essa criança não vai a uma escola. E há um debate sobre isso. E um juiz colocou uma lei em cima de um pai e de uma mãe dizendo que eles estavam fazendo como se fosse uma objeção, impedindo que aquela criança tivesse acesso à educação, sendo que o pai e a mãe, o tempo todo, eles passam por uma avaliação, essa criança passa por uma avaliação, e nessa avaliação, ela está muito acima de muitas outras crianças dentro da escola. E o que me chamou a atenção, no que o juiz colocou lá, no seu veredito, lá na primeira instância, é que a criança só ouve música cristã e não ouve funk. Olha a mentalidade desse juiz. Olha onde é que está a cabeça desse juiz. Porque a criança não ouvia funk, então ela não participava da sociedade. Se você gosta de funk, amém. Deus o abençoe. Mas não acho que é melhor. Não é nem pelo ritmo, pelas músicas que são cantadas, que falam o tempo todo de sexualização de criança. E não é hora de criança falar de sexualização. Sexualidade se fala adolescente / adulto e no momento certo. Mas esses pais que tentaram dedicar a criação da sua filha estão recebendo o julgamento da sociedade. Mas muitos pais, ao contrário, estão desprezando a herança que o Senhor deu a eles. Herança você recebe de alguém e você tem duas alternativas com a herança, duas coisas que você pode fazer com a herança. Primeiro, receber aquela herança e fazer com que ela se multiplique, que ela cresça, que ela seja abundante. Ou pegar aquela herança e jogar no lixo, e jogar fora, e desprezar, e acabar. É muito comum, inclusive, de filhos que têm pais muito ricos e que não foram preparados para conviver com esse dinheiro, pegar o dinheiro e jogar tudo fora, torrar tudo, acabar com o dinheiro. Enquanto alguns filhos pegam aquela herança e multiplicam. Os filhos são herança do Senhor. Imagine você a responsabilidade de ter que tomar conta de uma herança do próprio Deus. Eu gostaria de encerrar essa mensagem e gostaria de alertar a você sobre como você tem educado o seu filho e a sua filha. Você tem educado o seu filho e a sua filha na presença de Deus, debaixo da presença de Deus, ou você tem terceirizado a educação do seu filho
Ou você tem deixado que o mundo crie seu filho, que a sociedade crie seu filho, que a internet crie seu filho, que a rede social crie seu filho, que a TV ligada crie seu filho, e você, por muitas das vezes, por estar cansado, está deixando que a criação do seu filho seja terceirizada. Você tem construído uma vida na presença de Deus? Você tem trabalhado e dedicado o seu trabalho na presença de Deus? Você tem usufruído da herança do Senhor da forma correta? Se você, porventura, ainda não tem feito isso, eu quero que você reflita nessa noite sobre isso. Eu quero orar por todos nós podemos ficar de pé. Dos melhores pais aos pais que precisam melhorar, das melhores famílias, das famílias que precisam melhorar, todos nós vamos orar. E ou relembrar, ou pedir novamente, ou pedir, nem que seja a primeira vez, para que Deus se faça presente no nosso lar. Ao começar pelo nosso trabalho, que leva alimento para o nosso lar. Ao começar por tudo que nós construímos pensando em nossa família de forma legítima, ou até na educação dos nossos filhos, que muitas das vezes nós deixamos de lado. Eu queria que você orasse comigo nessa noite, entregando o seu coração, na sua mente, a sua família ao Senhor, e se comprometendo com Ele, não comigo. Comigo você não precisa se comprometer com nada, mas com o Senhor, em se esforçar para melhorar essas áreas da sua vida. Deus Santo, Deus bendito, obrigado, Senhor, porque a presença do Senhor é real em nossas vidas, ó Pai. Mesmo em que muitas das vezes nós deixamos essa presença de lado, nós, por conta do orgulho, Senhor, nós colocamos a presença do Senhor em segundo plano, por conta da vaidade, da arrogância do nosso coração, pela prepotência do nosso coração, nós colocamos de lado a sua presença, ó Deus. Mas pedimos ao Senhor, através dessa palavra, desse povo que viajava no deserto, que viajava em estradas perigosas, que aprendeu a confiar no Senhor, que aprendeu a depositar a esperança dos seus corações no Senhor. Que nós nessa noite coloquemos todas as áreas da nossa vida e da nossa família aos cuidados do Senhor. Pedimos que o Senhor se faça presente na nossa família, Deus. Mesmo que em alguns momentos nós falhemos, nós iremos errar, nós tomaremos decisões erradas, mas pedimos que o Senhor sempre nos ilumine para que nós possamos tomar as melhores decisões e que para que nós possamos ser pais melhores, mães melhores, filhos melhores, e que nós façamos isso não para que sejamos aplaudidos pela sociedade, mas que saiamos com a nossa consciência tranquila e com o nosso coração alegre, transbordante, com a nossa alma calma, porque nós confiamos no poder do Senhor Jesus. Nós confiamos na Tua presença, nós confiamos, ó Deus, na Tua capacidade e reconhecemos que nós somos falhos e fracos e incompetentes para isso. Por isso que nós pedimos a Tua mão poderosa, Deus. Que nós não nos cansemos de trabalhar, não nos cansemos de, ó Deus, construir, nós não nos cansemos, ó Deus, de educar os nossos filhos, mas sempre debaixo do poder do Espírito Santo, Deus. Que seja o compromisso nosso nesta noite, no meio da família, servimos ao Senhor através das nossas famílias, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado pelas famílias aqui representadas, Deus. Pedimos a Tua bênção sobre essas famílias, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, nós já vamos